paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, começando a leitura bíblica. No dia de hoje, a nossa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, desculpe, que tem como base santificação inicial na jornada. O nosso título principal da semana é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. E assim, estaremos lendo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Estaremos começando a leitura a partir do versículo 1 em diante, pois o versículo 11 é o último versículo da escritura, que tem como base: Paulo censura o litígio entre os irmãos. E assim está escrito. Versículo 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízos pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Aqui nessa escritura, em 1 Coríntios, versículo 6, do versículo 1 ao versículo 11 em diante, temos como base que antigamente as coisas eram feitas, os erros eram causados pelos próprios cidadãos e eram julgados pelos aqueles próprios que faziam os próprios erros, Como aqui está escrito, que eles mesmos causavam dano, eles mesmos faziam justiça. E a gente tem que buscar, estar verdadeiramente, não santo, mas ser justo. E a gente tem que buscar ser o mais parecido com Deus possível, pois nós julgaremos os santos. Quem somos nós para julgar os santos? Os anjos, na verdade, Pois os anjos são santos e a gente é o quê? Muitas das vezes a gente acha que a gente está certo em algo, mas verdadeiramente a gente não busca o discernimento, não busca o entendimento de Deus, pois nós iremos julgar coisas deste mundo, nós iremos julgar coisas que acontecem na nossa vida. E assim, não sejamos nem avarentos, nem gananciosos, nem gulosos, nem faladores, pois assim, a partir do momento que somos batizados, somos uma criatura nova, somos justificados no sangue de Jesus Cristo. Então assim, eu agradeço a minha oportunidade, deixo como uma reflexão para os irmãos. O que eu tenho entendido é que a gente tem que cada dia buscar se purificar, a gente tem que buscar ser melhor, tem que buscar ser justo, por mais que seja
difícil por algumas coisas que acontecem, mas a gente tem que buscar o melhor possível. E assim agradeço a oportunidade, e a paz do Senhor a todos os irmãos, e até a próxima leitura bíblica.